é Todd. Parece que tem temas que vêm durante a semana, tava lendo directs, e parece que foi os dias de falar sobre Todd. Não sei se é por conta desse início, esse período de férias, né? Então vem muitos desafios juntos, né? Vamos lá para o transtorno desafiador opositivo, né? Ele faz parte dos transtornos de conduta. Vamos dizer assim, alguns falam que é um dos princípios, né, desses transtornos de conduta, considerado um pouco mais leve, por conta de justamente os primeiros sinais, sintomas, vêm com a infância, só que ele tem características muito bem definido, né, o transtorno opositor. E não é raro eles serem confundidos com outras situações. E essa semana me veio no direct alguns casos que, lógico, eu não sou médica para diagnosticar nada, não vou diagnosticar, mas são casos que aparentemente não se caracterizam como TOD. E aí, esses casos, vou contar aqui para vocês, né, foram muito similares, que eram crianças, são crianças com altas habilidades e que estavam achando que tinha TOD. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das altas habilidades, né? Não é raro você ter altas habilidades, né? Ter uma comorbidade, você tem altas habilidades e você também teteia, você tem altas habilidades e você tem TDAH. Isso é chamado de dupla excepcionalidade. Então, assim, você pega uma criança que é autista, que tem dificuldade de comunicação e a pessoa ainda por cima tem altas habilidades. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem às vezes saltos de raciocínio. O que vem a ser? Ela pensa em saltos onde ela não consegue explicar para os outros essa parte intermediária do raciocínio dela. E ela é autista. E a questão de ser autista dificulta a questão de comunicação. Então ela tá tendo saltos de raciocínio e ela não consegue explicar para os outros, e isso vai causando um nervosismo, ela não consegue se explicar, e aí vem comportamentos disruptivos por uma falha de comunicação. E aí, por ela ter esses saltos, não conseguir comunicar, e ela acaba tendo essas respostas mais agressivas, e ela consegue o que ela quer dessa forma, esse comportamento vai se estabelecendo durante o tempo. Então esse comportamento ele vai se estabelecendo durante o tempo, e aí as pessoas começam a achar que é TOD. Mas o TOD ele tem uma característica que é um dos cernes do diagnóstico, que ele vai na figura de autoridade e ele quer diminuir essa figura de autoridade, ele desafia a figura de autoridade. Isso é uma das características do TOD. E isso que eu acabei de contar para vocês, toda essa narrativa não é TOD. Por quê? É uma pessoa que tem saltos de raciocínio e por conta desses saltos de raciocínio, ela não consegue se explicar para os outros. E aí vem a questão do déficit de comunicação que atrapalha tudo. E aí, Dani, como é que é a solução disso? Principalmente depois que esse comportamento já está generalizado, porque todos esses casos que chegaram para mim essa semana foi aí crianças entre 10, teve uma que foi mais novinha, que tem 6 anos, foi 6, esqueci as idades, mas eu sei que o mais novinho foi 6 e o mais velho foi 10, que chegou essa semana conversando comigo sobre isso. Já generalizou, é um comportamento que já está generalizado. E aí, isso complica bastante, né? Que é um comportamento que já está generalizado. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a gente tentar anteceder esses comportamentos? Como a criança ela tem já uma linguagem complexa, ela tem um entendimento por conta das altas habilidades e toda essa questão, às vezes a gente conversar com ela para ela nos mostrar como é que é essa cadeia comportamental. Então, nós vamos fazer um trabalho com ela, dela identificar esse passo a passo. Às vezes, para ela, quando ela começa a ficar irritada demais, ao invés de você ficar perguntando para se expressar, a gente trabalhar com ela
tipo um cartãozinho, sabe? Uma sinalização que ela levanta e fala, para. Outra coisa também é que se ela tiver irmãos em volta, às vezes o irmão começa a ficar em cima e querer brigar e sacanear porque não tá conseguindo se expressar direito, e a gente vai ter que explicar para os irmãos também que aquele momento tem que se afastar. Eu falo porque eu também tenho essas dificuldades, às vezes eu tenho essa dificuldade também de me expressar, e aí nesse momento eu falo para as pessoas, licença, eu preciso ter meu tempo, e porque eu não vou conseguir me comunicar, eu simplesmente não vou conseguir, então eu prefiro me afastar e ficar quietinha na minha, mas eu sou burra velha, né, já tô com 37 anos, então eu tenho toda uma vivência e hoje em dia eu sei lidar com isso, mas nossos pequenos não sabem lidar. Então, entregar um sistema de cartão, mesmo, mas ele tem uma fala complexa, ele é super desenvolvido, entregar cartão sim, às vezes um cartãozinho fala, ó, pronto, aqui ó, parei, deixa eu me recompor, e aí depois a gente conversa. Eu vou tentar explicar daqui a um tempo o que eu não estava conseguindo entender. Então, assim, nós temos que avaliar caso a caso, porque gente, o TOD não é comum assim. O TOD, ele tem várias características, como essa questão, que é uma das principais, de desafiar a autoridade. Ele realmente vai em busca de desafiar uma autoridade. Ele tem um grande problema com, não é raro, né, a pessoa ter TOD e ter problemas com interação medicamentosa, de ser difícil de trabalhar com parte medicamentosa. Então, assim, o TOD, ele tem várias questões e muitas vezes outras características são confundidas com TOD, sendo que a gente pode ter uma boa abordagem, entendendo que tá faltando repertório e por isso tá vindo esses comportamentos disruptivos. Deixa eu ver aqui os comentários, que eu vi alguns comentários aqui. Tá. PEA e TOD podem estar juntos como comorbidade? Podem sim. Podem, e tem uma pesquisa feita em 2019 com 658 crianças, se eu bem me lembro, de 2 a 22 anos, acho que foi essa faixa de idade, que trouxe, com crianças autistas, né, que 66% dos 66% dos autistas têm uma outra comorbidade, e desses 66%, se eu bem me lembro, 41% tem TOD. É um número assim, gente, é um número assim. Na casa de 40% tem TOD. Então, são números muito grandes, né? De pegar um grupo grande de 658 crianças, 66 tinha uma outra comorbidade, além do autismo, tinha uma comorbidade, e mais de 40% tinha TOD. Então, é uma comorbidade comum dentro do autismo. A questão é que fica, será? Eu me questiono muito se esses diagnósticos foram adequados, sabe? Porque o diagnóstico de TOD, ele não é fácil, ele não é simples, e muitas vezes ele é confundido com falhas de comunicação, porque você tem um autista que ele tem falhas de comunicação. Às vezes aí você confunde com TOD por ele não conseguir se comunicar. E o TOD, ele tem essa característica muito clara no diagnóstico, que é o desafio à autoridade, que são coisas diferentes. Uma coisa é você não conseguir se comunicar, não conseguir se expressar, e você, sabe, você dá aquela explosão, por não conseguir explicar para o outro o que você tá querendo, a sua argumentação, e aí você dá aquela explosão por... Eu acho que vocês entendem esse, né, que eu tô querendo dizer. Aí você não consegue explicar para o outro. Outra coisa é nós falarmos sobre o TOD, que ele busca desafiar. Ele tá ali, ele vai lá na autoridade para buscar desafiá-lo. São coisas bem diferentes. É bem isso. Meu filho não fala, mas jogos pedagógicos, ele tem muito... Se eu mesmo tenho ensinado, você exatamente assim, cadê? Ele tem 5 anos. Ah, tá. Tô vendo aqui as pessoas comentando. Deixa eu ver mais comentário. Daqui a pouquinho eu vou pra caixinha de pergunta. Aqui. O TOD, ele é complicado. A questão medicamentosa do TOD. Aqui. Meu filho, 5 anos. Cadê?
Meu filho tem 5 anos, não verbal, mas tem habilidades a jogos pedagógicos no celular, peças, jogos, tabuleiros, sabe ABC, números por extenso, sim, eu tenho ensinado muita coisa, ele faz sozinho, certo. Ai, que legal, muito bom. As pessoas, não tem, a questão de não falar não quer dizer necessariamente que tenha prejuízos intelectuais, são coisas diferentes. Minha filha não deixa ninguém conversar, sempre que eu tento conversar com uma pessoa em paralelo, ela grita muito e não deixa ninguém falar. Tá, mas assim, não necessariamente isso é TOD, também tem que, ela tá em busca de, pode ser busca de atenção. Uma estratégia que se usa muito é a atenção programada. Então, você dá uma atenção programada, mas tem que avaliar também, tem que avaliar o que tá acontecendo. Então, assim, às vezes a atenção programada pode ser adequado, às vezes não. Mas é uma das estratégias utilizadas quando se tem esse tipo de comportamento. Deixa eu ver mais alguma dúvida, mais alguma questão? Nossa, o TOD, gente, quem vivencia o TOD, como a Cavalcante, aqui ó, a Cavalcantenara, é muito complicado. O TOD, quem vivencia a família, é um transtorno para a família inteira. É bem complexo. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Eu achei importante. Meu filho tem 3 anos, autista, se agride, bate a cabeça quando é contrariado. Eu tenho algumas lives, inclusive o curso que eu vou lançar com o Thiago Castro, a gente tem algumas aulas só sobre isso. Eu já explico, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. O meu filho, ele tem comportamentos, diminuiu muito comportamentos autolesivos, heteroagressivos, e eu tive que me debruçar, estudar muito sobre o assunto. Então eu fiz vários cursos, eu li bastante material sobre isso, e com isso eu consolidei um material que vai estar no curso com o Dr. Thiago Castro, né? Por quê? Porque eu achei necessário. Eu falei assim, é um conhecimento que a gente tem que tornar as coisas... Ai, obrigada, Polly. Aqui, vou até marcar. A Polly colocou aqui o link do grupo, vocês tiram um print da tela, esse daí é o link do grupo, do Terapia em Casa, e nós vamos lançar esse curso, um curso, né? Esse grupo continua, esse grupo vai continuar sempre. Porque a gente é um propósito, o grupo é um propósito onde a gente está sempre mandando material, mas em breve a gente vai lançar um curso, e esse curso eu resolvi colocar essa parte de comportamentos disruptivos e tudo, sobre intervenções baseadas em antecedente. Então, por que isso? Porque eu sofri muito com isso, meu filho sofreu muito com isso, e esses cursos voltados, eles são muito caros, então eu falei assim, não, gente, eu tenho que deixar esse conhecimento mais acessível. E o que a gente tenta fazer nesse caso? A gente tenta primeiro levantar tudo que a nossa criança gosta, descobrir tudo que ela gosta antes, e a gente vai descobrir o que ela... Antes de ter esse comportamento disruptivo, quais são os comportamentos que vêm antes? Porque a gente quer desligar esse comportamento. A gente desliga a cadeia desse comportamento para não chegar lá. Por quê? A nossa memória ela é sempre reconstruída. A gente pensa numa coisa e a gente reconstrói essa memória o tempo todo. Então, se a gente age dessa forma, se a gente faz essa atitude, esse comportamento disruptivo, a gente está reconstruindo essa memória. E o que a gente quer é esvanecer isso. Então, a gente tenta interromper com o que antes de acontecer. Por isso que a gente tem que levantar o que gosta. Eu não consigo explicar tão bem aqui na live, mas vai no meu site, eu tenho uma agenda, que é uma agenda gratuita. Nos meus grupos do Telegram também, eu tenho um guia sobre comportamento disruptivo, que você pode baixar também, tá nos meus, esses daí já são nos meus grupos, e no meu site também, a minha agenda gratuita também tem isso. Então, vá lá no meu site, eu vou colocar meu site aqui, e baixe as coisas, tá, gente?
Tá aqui, ó, meu site daniacf.com. Você vai lá na minha parte da minha agenda gratuita e lá você preencha a cadeia do comportamento disruptivo, tá bom? Deixa eu ver. Ela é autista, 1 ano e 10 meses, agride muitas pessoas, contrariada quando recebe demandas. Gente, é o seguinte, o que acontece, nós estamos com uma criança que ela tem atraso de desenvolvimento e a gente está exigindo isso dela. Porque a gente começa a entrar em desespero, nosso filho tem déficits, os terapeutas ficam preocupados, e aí a gente começa a exigir isso da criança. E a criança cheia de déficits, e é fora do normal a nossa exigência. A gente está exigindo isso, só que a gente dá isso em troca. Porque a gente vai procurar os possíveis reforçadores, que são os itens que ela gosta, e fala, olha, fique satisfeita com isso que eu tô te dando. E a gente está exigindo isso. Isso daqui é o disruptivo. A gente está pedindo um disruptivo. A gente está exigindo muito dessa criança. E aí começa a vir os disruptivos. A gente tem que saber equilibrar o que a gente exige da criança com o que a gente vai dar. Eu sei que as nossas expectativas são assim, a gente vê na internet aquelas crianças tendo aquela evolução, aquele boom de evolução, e logo, que legal, eu quero que meu filho seja assim. Mas as coisas não são dessa forma, e aí acaba no estresse da família inteira. A gente tem que saber exigir o suficiente da nossa criança e dar o que é compatível a essa exigência. Sempre lembre, eles têm um atraso de desenvolvimento, e a gente não deve... Eu postei ontem um vídeo para vocês no Reels, que era justamente sobre isso, que são as pequenas violências que acontecem numa intervenção. No momento que a gente começa a exigir muito da criança, que a gente começa a dar demanda demais, que a gente quer porque quer que ela faça desse jeito, porque tem que ser feito desse jeito. E, por exemplo... Tem terapeutas que falam que você só tem que dar água quando a criança faz a criança está morrendo de sede e você não dá água para a criança porque é para deixar ela motivada. Isso é absurdo, isso é uma violência, sabe? Nós temos que compatibilizar e dar a ajuda necessária para essa criança para que ela faça da forma adequada. Então, assim... A gente tem que saber balancear isso. E eu sei que muitas vezes a gente faz porque nós somos mal orientados em relação a esse processo. Aqui, Elisa, já estou aguardando. Ah, que legal, você tá no grupo. Ah, eu fico muito feliz com isso. Como ajudar famílias com crianças com TOD, contextos sociais. É por isso que eu tava falando, Nívia, no início da live, eu tava falando que a gente tem que avaliar, porque muitas vezes não é TOD, e nós temos que saber o que vem antes, né? Aqui, que linda, a gente tem que marcar uma live, né? O valor só de 18, tá, gente? Só de 18 vai ter valor da live. Cadê? Então é isso, pessoal. Aqui, ó. Arthur, dificuldades, 3 anos, não entende o que deve ser feito, mas desafia com intensidade. Autista 2 de suporte. A questão do desafio, gente, é isso que eu tô falando. Depois eu vou fazer uma live especialmente só sobre TOD, porque o objetivo dessa live era falar o que não é TOD. Porque existe muito desentendimento nisso. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser muito acessível. Vai ser muito acessível, principalmente no lançamento. A gente vai dar uma condição muito especial no dia 18, então fiquem ligados. Dia 18 vai ter uma condição muito, muito boa e é um curso muito extenso. Para vocês terem noção, nós pegamos uma pós-graduação, pelo menos uma pós-graduação, né? Porque tem muito mais do que uma pós-graduação, porque o curso não é só sobre aba, o curso é sobre desenvolvimento. Então a gente fala sobre aba, a gente fala sobre avaliação, a gente fala sobre um bando de coisa,
só que numa linguagem muito, muito acessível. E vocês vão estar recebendo vários instrumentos, vários materiais, então vai estar muito barato o curso, tenho certeza, vai estar muito acessível. Aqui, TOD é mais um desafio sem função de protesto ou barganhar, é pela simples necessidade de desafiar, sem necessariamente ter outra recompensa, não ser o reforço. Assim, a pessoa vai se reforçando pelo próprio comportamento. Sobre atenção programada. Atenção programada é uma estratégia onde você vai dando atenção, você dá atenção, a criança tem busca de atenção. Você sabe que ela busca a sua atenção e ela faz disruptivos, ela faz comportamentos não relevantes em busca de atenção. E aí você programa essa atenção para dar de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, para diminuir os comportamentos inapropriados. Isso pode dar certo quando a busca é por atenção. Então, tem toda essa questão. Gente, eu vou indo. Um beijo para vocês e tudo de bom. Até mais.